Hoje eu chego repetindo as palavras do rei Davi. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Salmos 37, verso 4. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais lições na palavra profética. No vídeo anterior, aprendemos naquele episódio, quando o anjo Gabriel foi enviado por Deus até o profeta Daniel, que tinha visto aquela visão, cuja visão apareceram figuras patéticas. Aliás, para nós, parecem patéticas, mas elas tiveram e têm um significado profundo. Mas a verdade é que Daniel não havia entendido e aí estava diante dele, naquela visão, para explicar-lhe tudo. E ontem, isto é, no vídeo anterior, a gente viu a explicação, a introdução da explicação do anjo. E ele chegou dizendo: entende, filho do homem, pois esta visão é para o tempo do fim. Depois ele qualificou esse tempo do fim como o último tempo da ira, também como tempo determinado, predatado para o fim. Mas, logo em seguida, até parece que o anjo não estava seguindo à risca a ordem homilética, pois ele passa bruscamente da parte profética da visão para a parte temporal. Lembre, conforme eu já falei das figuras patéticas, lembrem que nesta visão Daniel tinha visto aquele carneiro lá nas margens do rio Ulai, aquele carneiro com 2 chifres e o segundo maior que o primeiro, e ele viu também que veio do lado ocidental do mundo, ele viu que veio um bode. Este bode tinha um chifre notável, um chifre alto entre os 2 olhos. O bode veio na direção do carneiro, cujo carneiro dava amarradas, dava cabeçada para todos os lados, e o bode veio e começou-se um confronto renhido. E naquele confronto, o carneiro teve desvantagem. O bode derrubou o carneiro, quebrou-lhe os 2 chifres. E a profecia mostra, o registro aqui em Daniel 8 mostra que, embora o bode saiu vitorioso, mas saiu de chifre quebrado. É interessante que isto é parte da visão. Então, o leitor
o estudante da Bíblia, principalmente o estudante das profecias, ele sente um pequeno tédio quando ele se depara, afinal de contas, o que me interessa saber de carneiro com 2 chifres e bode com 1 chifre, e além de ter um só, ainda, apesar de vitorioso, sai de chifre quebrado. Mas Deus, na sua sabedoria infinita, Ele usa coisas que para nós parecem simplórias, patéticas, para nos ensinar profundas lições. Então, Gabriel, que estava falando sobre a visão das 2.300 tardes e manhãs e a purificação do templo, aí ele, como que num impacto, ele começa aquele carneiro com os 2 chifres. Ele representa a Média e a Pérsia, impérios que se fundiram, ou, falando da visão em si, que se fundiriam mais tarde. Então, Gabriel já ficou sabendo o que significava aquela figura estranha do carneiro com 2 chifres. Mas aí, logo em seguida, a clareza também sobre o bode do chifre entre os olhos. Ele disse, claro, o bode representa a Grécia. O chifre notável, disse o anjo, representa o primeiro rei que se levantará desse império. Só estou falando das palavras de Gabriel. Mas, e agora? O cumprimento dessas palavras para Daniel eram tudo ou todas palavras futurísticas. Para nós, aleluia, já se cumpriram todas essas palavras. Deus não é homem, como está escrito lá em Números. E, aliás, foi declaração também de um profeta. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O que ele prometeu, ele há de cumprir. Isto se cumpriu à risca, quase ou mais de 3 séculos após. Na realidade, surgiram esses impérios porque Daniel estava profetizando aqui. Esta visão foi no tempo ainda do Império de Babilônia, o primeiro dos 4 reis profetizados que se levantariam da terra, lá em Daniel 7. Ele estava falando de algo que ele estava vendo ainda no tempo de Babilônia. E isto aconteceu já no final do Império Persa, pois os persas conquistaram os babilônios
e os gregos conquistaram os persas. E tudo isso foi pré-marcado, anunciado para o profeta Daniel. Ele não viu nada disso acontecer. Mas nós, o mundo, sabe hoje, pela história, tudo aconteceu de modo literal. Nós iremos ver os detalhes ainda sobre esta explicação prática, verídica de Gabriel para Daniel, que nos leva a amar a palavra profética e a crer muito mais nas profecias escriturísticas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.